Oséias, capítulo 1. O casamento do profeta Oséias. A palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. A esposa e os filhos de Oséias. Assim que Yahvé começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe ordenou: vai e toma uma mulher que se entrega à prostituição. Os filhos que vos nascerem serão os filhos da infidelidade, porquanto toda a nação é culpada do mais vergonhoso adultério. Afasta-se de Yahvé e apega-se à idolatria. Então ele obedeceu, foi e se casou com Gomer bat Divilaim, que quer dizer Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e deu à luz a um filho de Oséias. Em seguida, Yahvé ordenou a Oséias, cujo nome significa salvação: põe em teu filho o nome de Israel, que quer dizer Jezreel. Deus espalha a nação, porquanto um pouco tempo castigarei a dinastia do Gel, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino do norte, isto é, Israel, e quebrarei o arco de Israel naquele dia, no vale de Jezreel. Gomer, cujo nome significa completa, engravidou novamente e teve uma filha, e o Senhor ordenou a Oséias: dá à menina o nome de Lo-ruama, que quer dizer não amada, pois não mais demonstrarei compaixão e favor para com Israel, a ponto de lhe conceder perdão. Contudo, tratarei com amor a casa de Judá, o reino do sul, e os salvarei por Yahvé seu Deus. Eis que eu te darei vitória, não pelo arco, pela espada ou por intermédio das guerras, tampouco pelo poder de cavalos e cavaleiros. Depois de haver desmamado sua filha, Lo-ruama, Gomer teve um outro filho. Então Yahvé ordenou: dê-lhe o nome de Lo-ami, que quer dizer não meu povo, porquanto não sois meu povo, tampouco sou o vosso Deus. A restauração para Israel e Judá. Apesar de tudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: não sois meu povo, eles passarão a ser chamados filho do Deus vivo. Sendo assim, o povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos como uma só nação e constituirão sobre si um só líder, e se erguerão da terra com todo vigor, pois será grande o dia de Jezreel. Deus espalha a semente. Oséias, capítulo 2. O castigo e a restauração de Israel. Dizei a vossos irmãos: ame, meu povo, e a vossas irmãs: ruama, minhas amadas. Repreendei vossa mãe, repreendei, porquanto ela não é minha esposa e eu não sou seu marido. Que ela afaste a marca da infidelidade da face e os adultérios de entre os seus seios. Caso contrário, eu a desnudarei e a abandonarei nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a consumirei de sede. Não me compadecerei de seus filhos, porque são filhos de adultério, pois a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu com torpeza e vergonha, porque alegou: irei atrás dos meus amantes, que me dão lequém, que é alimento, pão, água e também lã, linho, azeite e bebidas. Porquanto eis que cercarei o seu caminho com espinhos e erguerei uma muralha contra ela, para que não consiga encontrar as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os achará. Então refletirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porquanto eu estava bem melhor antes do que agora. Todavia ela não quis reconhecer que fui eu quem lhe proporcionou o trigo, o vinho e o azeite.
e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram no culto a Baal. Por esse motivo, recolherei todo o meu trigo e o levarei assim que amadurecer, e o meu vinho quando este ficar pronto. Tomarei dela a minha lã e o meu linho e os mesmos que serviram para tecer e cobrir a sua nudez. Agora, pois, descobrirei a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém terá o poder de livrá-la das minhas mãos. Farei cessar todo o meu contentamento, suas festas de lua nova, os seus sabates, que são os sábados, e todas as suas festas fixas solenes. Devastarei as suas videiras e figueiras, que, segundo a alegação dela, foi pagamento recebido de seus amantes. Eis que farei de todas elas um só grande matagal, e os animais silvestres as devorarão com avidez. Eu a punirei pelos dias e dias em que queimava incenso aos Baalins, e se enfeitava com seus anéis e joias, e corria atrás de seus amantes, desprezando-me, afirma Yahvé o Senhor. Apesar de tudo, decidi trazê-la para mim. Eis que vou levá-la para o deserto, e lá, a sós, falarei ao seu coração. Ali eu lhe restituirei as suas vinhas, e transformarei o vale de Acor, que significa problemas, numa porta de esperança. Ali ela haverá de conversar comigo como nos dias da sua tenra idade, como no dia em que deixou o Egito. Naquele dia, assegura Yahvé, tu me chamarás meu marido, e não mais dirás Baal, meu senhor. Eis que eu mesmo tirarei dos teus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia firmarei um pacto com todos os animais silvestres, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e tudo que diz respeito à guerra, eu os abolirei da face da terra, a fim de que todas as pessoas tenham o direito de viver em paz. Então eu me casarei contigo por toda a eternidade. Eu te tornarei minha esposa em verdade e justiça, com amor e compaixão. Eu me casarei contigo em fidelidade e reconhecerás o Senhor. Naquele dia eu te atenderei, garante Yahvé. Responderei aos céus e eles atenderão à terra. E a terra responderá aos cereais, às videiras e ao azeite. E esses atenderão a Jezreel, que quer dizer Deus semeia. Eu os semearei na terra para minha própria pessoa e terei misericórdia de quem denominei Loruama, não amada, e afirmarei aquele chamado não meu povo, sim, tu és o meu povo. E ele responderá, sim, Elohim, tu és o meu Deus. Oséias, capítulo 3. Oséias se reconcilia com sua esposa. Então Yahvé me ordenou, vai outra vez até a tua mulher e a trata com amor, ainda que ela seja amada por outro e viva em adultério. Ama a tua esposa como Yahvé ama o povo de Israel, apesar de eles cultuarem a outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por esse motivo, eu comprei para mim aquela mulher pelo equivalente a 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada, isto é, 80 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E lhe prometi, eis que tu esperarás por mim por um longo tempo. Durante todo esse período, não te entregues à prostituição, nem pertenças a nenhum outro homem. Eu também te aguardarei para vivermos juntos, pois os israelitas ficaram muito tempo absolutamente solitários, sem rei, sem príncipe, sem sacrifício e sem suas colunas sagradas ao deus Baal, sem o colete sacerdotal e também sem os terafins, os ídolos do lar. Contudo, passados esses dias, o povo de Israel retornará e se empenhará em buscar a Yahvé, o Elohim, e aos descendentes de Davi, seu rei. E, nos últimos dias, eles correrão aflitos e tremendo atrás de Yahvé e das suas bênçãos. Oséias, capítulo 4. Deus declara as culpas de Israel. Ouvi, pois, a palavra de Yahvé, vós, filhos de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra, porquanto
não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Elohim, Deus sobre a terra. Tudo quanto aparece e sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões, muito além dos limites. A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Por esse motivo, a terra ressequida está de luto e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão se extinguindo. Todavia, que ninguém ouse levantar palavra de censura, nem de repressão contra o meu povo, porquanto a minha acusação é contra vós, ó sacerdotes. Eis que tropeçais dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco, e por essa razão destruirei Israel, vossa mãe. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligente no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecesse da Torá, a lei do teu Elohim. Eis que eu também ignorarei vossos filhos. Ora, quanto mais se multiplicou o número de sacerdotes, mais eles pecaram contra a minha pessoa. Eles trocaram a glória que lhe pertencia por algo que lhe traz vergonha e humilhação. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e intimamente desejam que eles pratiquem o mal, e cada vez mais. Sendo assim, repreenderei severamente tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos caminhos que preferiram, e lhes retribuirei de acordo com todas as suas atitudes. Comerão, mas não se satisfarão. Entregar-se-ão aos deuses da fertilidade, mas não desenvolverão descendência, porquanto abandonaram Yahvé e se entregaram à prostituição, ao vinho velho e ao novo, estragando o discernimento e o bom senso do meu povo. Eis que o meu povo tem consultado ídolos de madeira e de um pedaço de pau. Acreditam que recebe respostas. Ora, um espírito de prostituição os seduz, e eles, prostituindo, se afastam e abandonam o seu Elohim, que é o seu Deus. Oferecem sacrifício nos altos dos montes e queimam incenso nas colinas debaixo de árvores frondosas, como o carvalho, o álamo e o terebinto, pois a sombra que elas proporcionam é aconchegante. E assim as vossas filhas se tornam prostitutas e vossas noras cometem adultério. No entanto, não castigarei vossas filhas por se prostituírem, nem vossas noras por adulterarem, porque os próprios homens se encontram com as meretrizes nos templos pagãos e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas culturais a seus deuses. Ora, um povo sem bom senso e sabedoria corre para atirar-se à ruína e destruição. Ó Israel, ainda que escolhas adulterar, não faças com que Judá também venha a ser culpada. Não venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, casa de impiedade. E não dizeis, juro pelo nome de Yahvé. O povo de Israel é rebelde e teimoso como uma bezerra selvagem. Como poderá Yahvé apacentar sua gente como cordeiros na campina? Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o como prefere. Mesmo quando acabam as bebidas, eles continuam atolados em sua devassidão. Seus governantes amam profundamente as atitudes vergonhosas, mas um ciclone repentino os varrerá para longe, e os seus altares só lhes trarão vergonha e humilhação. Oséias, capítulo 5. Os líderes e o povo são culpados. Ouvi, pois, isto, ó sacerdotes, escutai bem, ó casa de Israel, e dai atenção, ó família real e sua corte, porquanto esse juízo é contra vós outros, visto que vos tornastes uma armadilha para Mispa e uma rede de caça estendida sobre o monte Tabor. Eis que os rebeldes mergulharam na corrupção e violência, mas eu castigarei todos eles. Conheço bem a Efraim, e Israel não pode se esquivar da minha pessoa, porquanto agora te afundaste na prostituição. Ó Efraim, Israel se corrompeu completamente. As suas atitudes e práticas diárias não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está dirigindo o coração deles. Não reconhece mais Yahvé, o Senhor.
A arrogância de Israel é maior prova de que são culpados. Israel e Efraim tropeçaram no próprio pecado, e Judá cairá juntamente com eles. Eles partirão desesperadamente com seus rebanhos e suas manadas em busca de Yahvé, mas não o encontrarão, pois ele se afastou deles. Eis que traíram o Senhor, e os seus filhos não são legítimos. Agora, pois, suas festas de lua nova os consumirá juntamente com todos os seus bens e propriedades. Fazer ressoar o chofar em Gibeá, em toda Ramá, gritai em Bet-Avé, cuidado, avante, ó Benjamim. Então Efraim será devastado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel eu proclamo o que sucederá. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei, portanto, sobre todos eles da minha cólera como uma tempestade. Efraim será oprimido e triturado pelo juízo, porquanto preferiu seguir ídolos inúteis. Eis que serei como uma traça na vida do povo de Efraim, como mofo e podridão para todos em Judá. Quando Efraim observou a sua enfermidade e Judá notou os seus tumores, Efraim recorreu à Síria e mandou trazer alguma ajuda do grande rei. Porém, ele não vos pôde curar, tampouco oferecer algum remédio para as vossas chagas. E serei como um leão feroz contra Efraim, e também um grande leão para com a casa de Judá. Eu os farei em pedaços e me retirarei. Eu os tomarei sem que ninguém possa livrá-los. Então retornarei ao meu lugar até que eles reconheçam todo o mal que cometeram e que são culpados. Então busquem a minha face. É certo que debaixo de grande aflição eles me buscarão desesperadamente com todo o fervor. Oséias, capítulo 6. Israel insiste em seus pecados, e Israel exclamará: vinde e voltemos para Yahvé, porquanto ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará de nossas chagas. Passado 2 dias, ele nos revivificará. Ao terceiro dia, nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. E o Senhor responde: que vos farei, ó Efraim? Que vos farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a neblina da manhã, como orvalho que rapidamente se evapora. Por essa razão eu vos abati por intermédio dos meus profetas. Eis que eu vos matei por meio da palavra da minha boca, e os meus juízos partiram no luzeiro como relâmpagos sobre todos vós. Afinal, que deseja o vosso amor e não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Elohim, mais que ofertas e holocaustos. Porém, na cidade de Adão, a exemplo da humanidade, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade, região petrificada, é uma cidade de ímpios. Seus caminhos estão todos marcados por pegadas ensanguentadas, assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de uma pessoa para roubar. Desse mesmo modo, espreitam os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém, a cidade de refúgio, além de se entregarem à prática de outros crimes hediondos. Sim, eis que vejo uma infração terrível na terra de Israel. Ali, Efraim se prostituiu e Israel está totalmente contaminado. Ó Judá, eis que uma ceifa está determinada para ti, e acontecerá quando eu trouxer de volta o meu povo do cativeiro. Oséias, capítulo 7. A impiedade dos governantes. Ora, quando empreendo ações para sarar e restaurar Israel, tudo o que observo são as malignidades de Efraim e os crimes de Samaria, porquanto vivem na prática do engano e das fraudes. Ladrões invadem as casas e o bando dos assaltantes despoja nas ruas, mas eles não atinam para o fato de que eu me recordo de todas as suas más atitudes.
Seus pecados os envolvem e eu os observo atentamente sem parar. Eis que são hábeis em fazer a alegria dos governantes com suas malignidades e divertem os líderes com as suas mentiras. São todos adúlteros, são semelhantes a um forno cujo fogo o padeiro não precisa atiçar, desde o amassar da massa até que seja levedada. E os príncipes perderão o bom senso e adoeceram de tanto vinho que beberam no dia da festa do nosso rei. E diante dos zombadores, o rei fez todo tipo de tolices. Ora, eles têm preparado o próprio coração, como quem cuida de um forno, porquanto estão à espreita e fazendo intrigas. O ódio deles arde lentamente durante toda a noite, mas logo pela manhã queima com chamas abrasadoras. Todos eles se esquentam como um forno e devoram os seus governantes e juízes. Todos os seus reis caem. Não há ninguém entre eles que clame pelo meu nome e que fale comigo em oração. Efraim mistura-se com as nações pagãs. Efraim é um bolo mal assado que não foi virado. Estrangeiros de toda parte sugam a sua força, mas ele nem sequer nota. Seus cabelos vão branqueando como cinza espalhada sobre a cabeça, mas ele nem repara nesse sinal. A arrogância de Israel é a maior testemunha contra ele. Todavia, apesar de tudo isso, ele não se arrepende nem volta para Yahvé, para o seu Elohim, que é o seu Deus. Israel nem mesmo procura a minha ajuda. Ora, Efraim é como uma pomba facilmente persuadida e enganada por causa da sua falta de sabedoria. Ora apela ao Egito, ora volta-se para a Síria. Contudo, eu os agarrarei como quem pega pássaros com uma rede, e os punirei severamente, de acordo com as mensagens que tenho ouvido na sua comunidade. Ai dessa gente! Jamais deveriam ter me desprezado. Ó, destruição vem sobre eles, porquanto se rebelaram e teimaram em se afastar de mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras a meu respeito. Eles não clamam por mim com sinceridade de coração. Quando gemem orando em seus leitos, reúnem-se alegremente por causa do trigo e do vinho, mas fogem da minha presença. No entanto, fui eu que os ensinei e lhes fortaleci os braços, contudo, tramam o mal contra mim. Eles voltam, mas não na direção certa do Altíssimo. São como um arco fraudulento. Eis que seus príncipes e líderes tombam mediante o fio da espada por causa da insolência da sua língua, e por isso sofrerão zombarias por parte de todo o povo do Egito.